Bom, vamos começar a ideia da primeira aula. E aula 1 eu fiz até um certo cronograma aqui, onde que nós vamos... eu acho que eu não vou conseguir... Eu criei uma máquina virtual, então eu estou mexendo pela máquina virtual. E esse aqui eu deixei lá no meu computador, né? Então, deixa eu ver se eu consigo dar um Ctrl+C, Ctrl+V para dentro aqui da máquina. Funcionou. Bom, eu só não instalei o Word, então ele fica meio... Nossa, ele ficou extremamente horrível. O WordPad não aceita recurso de formatação. Que lixo. Bom, não dá pra... edita aqui, coisa porcaria, meu. Bom, é sobre criar e configurar o ambiente de programação. Então eu vou fechar aqui porque o WordPad não abre corretamente. Então, essa máquina aqui eu acabei de instalar, eu dei o Windows 10 Preview, então ela já é uma versão de avaliação, né, vai funcionar por, se eu não me engano, 180 dias, não sei quanto tempo, acho que vai funcionar por um bom tempo, mais do que suficiente para a gente fazer nossas aulas. Então, ele está zerado, a gente vai ter que começar desde o começo, né? Eu vou até fechar aqui. Pode ficar um pouco lerdo porque estou na máquina virtual, né? Então ela está usando o recurso da minha máquina principal. E ainda gravando vídeo, nossa senhora. Mas depois que a gente configurar todo o ambiente de produção, aí eu paro de usar aqui esse ambiente virtual e uso a minha máquina mesmo, que daí fica melhor. Então, para programar, o que você precisa? Em teoria, você só precisa de um bloco de notas e o compilador. Daí você vai falar, pô, então só preciso do bloco de notas e o compilador? Sim, né? O compilador, ele vai compilar, ele vai transformar a linguagem escrita num arquivo executável. Esse arquivo executável pode ser um exe, pode ser uma DLL, né? Enfim, pode ser vários formatos. No C#, o compilador é fornecido gratuitamente pela Microsoft e ele se chama csc.exe. Até aí não precisa decorar exatamente, né? Só estou dando uma ilustração de como funciona. Cada linguagem tem o seu compilador. Caso a linguagem não tenha um compilador, ela, em teoria, ela não é considerada uma linguagem. Ela é uma linguagem interpretada. Por exemplo, o PHP, né? O PHP ele não tem um compilador. Então, em teoria, ela não é uma linguagem de programação. Ela é uma linguagem de script. O JavaScript, até o próprio nome diz, né? Script, né? JavaScript ele é um script, ele não tem um compilador. Você tem lá o seu código, mas ele não chega a ser uma linguagem de programação. Isso aí é meio só uma parte teórica, porque se você perguntar para um cara que gosta de JavaScript, você falar que não é linguagem de programação, ele vai querer te bater, né? Mas enfim. Então, uma linguagem de programação ela é compilada, né? Ela tem você escreve um texto, né? Com o código dela, e aí o compilador vai transformar esse texto em linguagem de máquina. Então, se eu só preciso do bloco de notas, por que nós vamos instalar trocentos programas, né? Aliás, eu vou dar um stop aqui, porque eu vou abrir a minha máquina e vou continuar esse vídeo. Bom, então estou continuando aqui na minha máquina. Ó, essa aqui é a minha máquina virtual. Estou gravando lá também, deixei pausado. Então, se eu só preciso do bloco de notas e um compilador, por que eu vou instalar milhões de programas? Eu vou até te mostrar aqui, só para ter uma noção que realmente é bastante, né? Vou mostrar só os programas da Microsoft. Então, estou ordenando aqui. Ó, tudo isso aqui praticamente são programas de programação, né? Normalmente aqui você instala um e ele acaba instalando mais 10 junto com ele, né? Só tem dois aqui que não é de programação, que é o meu mouse aqui, o mouse e o driver, e o Office 365 aqui também, que não é de programação. Mas o resto são todos arquivos referentes à programação. Então eu só preciso do bloco de notas. Por que instalar tanto programa? Basicamente a resposta é produtividade.
né? Tem algumas pequenas coisas que você realmente precisa de uma ferramenta específica, né? Mas normalmente só o bloco de notas seria suficiente para você fazer tudo. Só que a produtividade fala mais alto. Com um software instalado, né, com uma IDE, a gente chama IDE, é o nome do nosso programa que a gente usa para desenvolver os programas, né? Por exemplo, o Visual Studio 2015 é uma IDE. O Eclipse é a IDE do Java. Tem para Apple tem esqueci o nome lá de uma outra IDE lá é Sublime, do Apple é o Sublime. Você também tem o Visual Code, que é uma outra IDE gratuita, né? Então, você instalar uma IDE vai facilitar muito o desenvolvimento, né? Eu vou colocar aqui, ó. Seja através do IntelliSize, eu vou mostrar o IntelliSize pelo Visual Studio, codificação por cores, atalhos de teclado, ou seja, tudo isso aqui vai te ajudar numa produtividade, você vai desenvolver muito mais rápido. Verificação de código, ou seja, ele já verifica se o seu código, se você digitou errado ou não, mais ou menos igual esse aqui do Word, ó. Tá vendo? Ele tá falando, ó, tá errado, meu, você tá com um espaço em branco a mais. E você tirou o espaço em branco, ele já corrigiu para você. Então essa verificação de códigos é importante, até porque o C# é case sensitive. O que é case sensitive? É a diferença de maiúsculo para minúsculo. Então faz diferença, por exemplo, if é diferente de if. If minúsculo é um comando. If maiúsculo não é nada. Então se você programar com if maiúsculo, o C# não vai nem saber o que está acontecendo. Quando você estiver usando o Visual Studio, ele vai falar, opa, será que você não quer falar o if com minúsculo? Ele vai até te falar, ó, né? Vai te dar as dicas, né? Então, eu até coloquei aqui, ó. Você tem que ser um herói para não errar em nada se você tiver pelo bloco de notas. Pelo bloco de notas, esquece, né? Em teoria só precisa dele, mas na prática ninguém vai usar, ninguém vai ser louco de fazer alguma coisa no bloco de notas. Vai demorar no mínimo 30 vezes mais do que pelo Visual Studio. No mínimo, assim, chutando muito baixo, para não dizer que é quase impossível. Então vamos lá abrir o Visual Studio aqui. Vou abrir aqui na minha máquina. Visual Studio é uma ferramenta relativamente pesada, não é? Entre as IDEs que já existem no mercado, né, ele é um dos melhores. Na minha opinião, ele é o melhor, né? Mas ele é um pouco pesado, ainda mais agora que eu estou rodando máquina virtual com coisa. Tá. Ele tá abrindo. Eu vou fazer o seguinte, enquanto eu vou salvar aqui minha máquina virtual, porque daí ela libera os recursos e minha máquina fica mais rápida. Aí, pronto. Então aqui abriu o meu Visual Studio. Eu vou abrir um projeto qualquer. Estou abrindo aqui, ó, no lado esquerdo, aqui ele mostra já os projetos recentes. Normalmente, quando não está gravando vídeo, ele é mais rápido. Bom, então vamos mostrar o que é isso que eu falei, essa IntelliSize, o que é esses nomes. Não tenha pressa. Tan, 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 tan. Ele está dando os avisos, falando que eu preciso atualizar algum componente dele. Enfim, vamos lá. Vou clicar em qualquer um. Então, o IntelliSize é quando você faz assim, ó. Quer ver? Eu vou escrever um código qualquer, Não, eu quero mostrar aqui, ó. DB. Quando eu faço DB, ele já sabe o que é o DB. Ele já mostra todas as opções. Ah, você quer falar DB? Você quer falar DB Configuration? DB Contexto? Não, eu quero usar o DB normal. Então,
daí eu coloco um ponto, ele já sabe que o db ponto, ele mostra todos os recursos que tem aqui no db ponto. Então quando eu passo aí no mouse por cima, ó, por exemplo, esse aqui é o meu programa que eu estou fazendo para a Guarda Municipal, né? Então tem ali armas. Ele já até me dá um atalho aqui, ó. O que é, você não precisa entender agora exatamente o que é esses códigos aqui, mas é só para mostrar aqui, ó, ele já vai dando uma descrição resumida do que, ó, o change track, o configuration, né, database, ó, database, ele cria uma database, uma instância de database no contexto, então, ó, dispositivo é um db7, então isso é bem importante, ó, armas, ponto, ó, vou escrevendo, ó, first ou default, abre parênteses, ponto, tá vendo, ó? Ou seja, porque assim, ó, só um detalhe, quer ver? Se eu fizer assim, é uma coisa. Se eu fizer isso aqui, ó, como é que eu preciso, só para fazer um código de exemplo, eu preciso colocar uma coisa aqui, ó, esquece exatamente isso aqui. Eu quero mostrar que se eu fizer com data cadastro maiúsculo é uma coisa, se eu fizer com data minúsculo, ó, ele vai ficar vermelhinho, ele vai falar que não existe, né? Porque lá no que eu determinei lá, eu falei que o data era maiúsculo. A mesma coisa no first ou default, tá vendo, ó? Ele vai dar erro aqui, ó, não existe, ó, não existe first com minúsculo, né? Então, o IntelliSense é isso, é quando você dá o ponto, ele já te dá as opções, né? Você vai escrevendo, ele já, quer ver, ó, eu vou escrever um código chamado response.write, quer ver, ó, ó, ele já está no resolve, vou continuar, ó, já apareceu, dei um tab, ele já preencheu, ponto write maiúsculo, dou um tab, ó, ele já preencheu, e isso é o IntelliSense. Ajuda muito. E o IntelliSense do Visual Studio é perfeito. Ele funciona num nível que você vai desacreditar. Codificação por cores. Parece que não, mas essas diferenças desse verdinho claro, verdinho escuro, branco, faz uma diferença. Depois, não só de questão de ficar mais legível, né? Assim, na verdade, o principal é para ficar legível. Então você bate o olho aqui, ele fica muito mais fácil de entender do que se eu vou abrir esse mesmo, ó, dispositivos de controle, eu vou abrir esse mesmo código, calma aí, eu vou abrir esse mesmo código por um bloco de notas. Ó, é a mesma coisa aqui, ó. Não fica ruim, tudo preto, tudo, é difícil, ó. Olha o Visual Studio. Ele tem até esses recursos que eu posso minimizar cada trecho, né? Ele tem esses risquinhos imaginários, ou seja, eu sei que começou um trecho aqui e ele vai até o risquinho onde que ele termina aqui, ó. A mesma coisa aqui, ó, ele começou um código e ele vai até o final do risco, ó. Esse aqui é maior, esse risco aqui. Então tem vários recursos, né? Isso aí é a parte de cor, atalhos de teclado. Então o Visual Studio é cheio de atalho, por exemplo, ó, eu vou digitar só um pedacinho, ó, vou dar 2 tabs, ó. Ó, ele escreve um monte de coisa para mim. Ó, prop full. Ó, 2 tabs, ó, ele já escreve blocos de código. Então esses atalhos são bem interessantes, também dá uma produtividade muito alta, né? E essa é a cara do Visual Studio. Olhando assim, você fala, nossa, né, bastante coisa. Mas daqui a pouco você vai se acostumar, vai estar tudo tranquilo. Então vou fechar esse vídeo. Não vou salvar, né, porque... Tá? E eu vou voltar lá para o nosso ambiente virtual, onde eu vou falar os programas que nós vamos instalar. Bom, voltei aqui então. Então nós vamos instalar os programas básicos antes de começar o desenvolvimento. A gente vai instalar, vamos instalar tudo de uma vez, né? Vamos instalar o básico. E todos os programas que nós vamos instalar são gratuitos,
né? Eles tudo freeware, não vai ter nenhum problema de licença. E depois eu mostro a diferença entre as versões gratuitas e as versões pagas. E qual é a diferença entre eles? Então eu vou instalando o Visual Studio. Eu vou mandar esse depois. Esse é o link já direto para baixar o Visual Studio. E por isso que eu não gosto desse Microsoft Edge aqui, que é um lixo. Só como eu já tinha feito o download dele para testar. Tá, então vamos executá-lo. Provavelmente aqui nessa execução eu vou dar um pause, porque pra caraca. Então a gente vai instalar a versão do Visual Studio Community 2015. A Community é a versão gratuita do Visual Studio. A que eu estou usando é a versão Enterprise. Ela é paga, tem algumas diferenças, daí depois é legal a gente ver se compensa ou não instalar, enfim. Mas a Community é gratuito e é 100% funcional. Tem tudo que a gente vai precisar. Aliás, tem mais coisa que a gente precisa. Tá, beleza. Por padrão, se você colocar o default, ela vai instalar tudo. Só que ele vai puxar 8 GB da internet e vai instalando. Então ele puxa, instala, demora pra caramba. Então vamos lá. Então Next funciona, mas como a minha internet não é daquelas, né? Eu vou colocar em custo e eu vou colocar exatamente o que é necessário. Então ele já veio marcado o que eu preciso. Eu vou marcar só o SQL Data Tools, o Web Developer Tools. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Só esses dois. Aqui vamos só resumir. São outras linguagens que o Visual Studio aceita, C++, F Sharp, Python, enfim, não vamos usar nada disso. Aliás, vamos colocar esse aqui também, ó. Esse não é tão grande. Nossa, ele tem 2 GB só por causa disso. Na verdade, ele vai ocupar pra caraca, vai demorar muito. Não vamos colocar esse aqui não. A gente não vai nem chegar nele. O resto é PowerShell, é o tipo um prompt de comando, Silverlight é um antigo Flash, né? Coisa para mobile, Windows 8, cross-platform mobile. Isso aqui é para você desenvolver para a plataforma mobile. Ferramentas comuns, maioria de terceiros. Então, só esses dois. Next. Install. Bom, eu vou parar o vídeo aqui, porque ele vai fazer o download, vai instalar. E aí, depois que terminar de instalar, ele analisa essa tela e escreve aqui embaixo o launcher. Então, vou deixar aqui, já estou indo embora para casa daqui a pouco, são 5h40. Então, vou deixar ele acabei instalando e amanhã eu vou finalizar esse vídeo. Bom, voltamos aqui. Ele terminou de instalar, são 6h31, então realmente não demorou. A versão Community ela é bem leve. Como eu sempre instalo a versão Enterprise, a versão Enterprise ela instala junto algumas outras ferramentas, como para desenvolvimento mobile, né, para celular, enfim, emuladores de celular. Ela demora uma tarde inteira. Isso aqui foi relativamente bem rápido, mesmo com a minha internet dentro de um navegador aqui, numa máquina virtual, rodou legal. Eu vou clicar aqui em Launch, só para ver se vai executar. Abrindo coisa aqui, agradecemos. Deve estar abrindo o Visual Studio, enfim. Vamos aguardar ele abrindo. Enquanto isso, eu vou... a primeira tela ele já pergunta você fazer o login com o seu usuário. O seu usuário é o seu usuário de Hotmail da vida, né? Uma conta Microsoft. Então, vou colocar minha conta Microsoft. É o leonardo.outlook.com.
Pedir minha senha. Eu acho que eu errei a senha, vamos ver. Tudo isso que eu estou falando, eu estou marcando, né? Tenho escrito, depois eu vou te passar. Mas você vai assistindo aí, alguma dúvida. Então, o Visual Studio vai ser esse que nós vamos usar. Tem outras ferramentas, mas eu vou mostrar básico. Eu vou mostrar uma, eu acho que vale a pena, é gratuito, é como se fosse tudo no Visual Studio. Vou até colocar aqui para abrir o navegador do Windows. Existem diversas plugins para o Visual Studio, já transformar o Visual Studio mais produtivo ainda. Aí você fala, nossa, você vê que produtivo é a chave do momento. O custo é bom. Então, se você conseguir desenvolver rapidamente, programamentos, você tem muito menos trabalho, né? Então, pode ser um pro Visual Studio para ajudar a produtividade. Eu gosto, não é o mais famoso do mercado. O mais famoso do mercado é uma porcaria de ReSharper. Mas eu vou falar o Chrome aqui de tão ruim desse porcaria. Vamos lá. Tá bem. Tanto faz. Aqui eu tá vindo pra página de contato, eu vou aqui no... Por isso que o Bing é ruim, né? Porque quando você coloca no Google, o Google já mostra direto a página só .net, não a página de contato. Quem que vai cair pra página de contato de e-mail? Aqui, página. Vamos ver se vai ser uns. E... um vídeo, por exemplo, tem várias ferramentas de produtividade, plugins para ajudar a melhorar o Visual Studio. Mas só esses dois, pode meio a gente vai instalar, eu posso colocar. O ReSharper é só um, mas não falamos. Ele é lindo, é pago, e hoje o Visual Studio não acha ele tão essencial quanto ele. Não é que eu não vídeos, não, ele não vai ficar com qualidade boa. Ele tem alguns atalhos, ele vai melhorar a qualidade. Bom, então, quer dizer, clean up, a remoção de cinza, uma limpada no código organizado. Isso fecha. O ReSharper é muito mais, né? Ele faz barba, cabelo e pode. Mas ele deu mais lento. O meu computador com 5, 8 GB de RAM, com HD SSD de 1 TB, daí eu acho que fica lento. Né? Então, ele dá diversas mensagens de erros, facilitando, ele já te mostra ali meio o que você deveria fazer. O Visual Studio 2015 o ReSharper faz um nível mais, né? Tem algumas coisas que mudam, ele já muda esse nome todo, né? Então, eu quero mexer com o código. Vamos lá de novo, vou fazer o download de CodeMate. Aqui tá pensando. CodeMate. Eu tô pensando aqui, não sei se quando eu coloquei o meu usuário do Visual Studio, ele vai fazer o download dos plugins que eu já uso no Visual Studio, ele vai configurar o Visual Studio do modo que eu costumo usar, e não era bem legal ter feito isso, né? Apesar de eu não, assim, no dia a dia eu não uso exatamente esse e-mail, mas eu acho que eu uso um outro e-mail para desenvolvimento, mas eu acho que ele mesmo assim vai puxar algumas configurações do meu Visual Studio, ele salva as configurações no meu Visual Studio, ele salva. E agora quando eu vou colocar o meu usuário, eu acho que ele vai preparar o Visual Studio já do jeito que eu costumo usar. Tomara que ele não faça isso. Documentations. Quero fazer um load disso aqui. E maximizar. Load. Ele mandou lá para a página do Visual Studio, galeria. A Visual Studio Galeria é uma galeria de plugins que existe para o Visual Studio. Tem muitos, né? Vou salvar como. Não sai também um monte de plugins porque não vai deixar só pesado. Vou clicar aqui em ferramentas só para mostrar. Esse aqui é 19 mil valores. Esse é legal, o WebStation, também uso. 330.000. O Get já vai lá, mas já vem lá para o padrão do Visual Studio, então não precisa instalar. 1.900.000 pessoas usam. Não sei o que diferença desse para esse. Esse com 1.000. Qual é esse por? Tem ali, até o GitHub. Separado por codificação, compilação, desempenho, desenvolvimento em equipe, documentação, modelagens, sem fold. É só bom saber que existe no estúdio conforme você for necessidade. Bom, graças a Deus ele não puxou os plugins que eu queria, ou não mapa mesmo, então tá legal. Visual Studio é tudo em inglês. Dá pra você traduzir o Visual Studio, você puxa o inglês, vai ser e principalmente o inglês foi português, então quando colocar o inglês no Google para testar, você não vai achar quase ninguém. Quando você escreve inglês, páginas podem ter erro. E aí é muito mais fácil de você achar os problemas. Eu só vou vir aqui nas seções aqui só para ver se realmente no Luminar ele puxou os plugins. Não puxou meus plugins. Vou ser louco ele de novo. Tomara que talvez seja rápido. Deixa eu ver se está gravando. Está gravando ainda. E vou instalar o CodeMate. Tem o Visual Studio, né? Pronto, instalou, beleza. Nossa, minha máquina tá um pouquinho lenta, né? Visual. Então vamos executar o jogo. 100% que tá alto no processador. Eu
gravação, né? A gravação, esse programa aqui é ótimo para gravar, mas ele consome uns recursos cabulosos. O processador fica em 100%. O 100% do processador virtual, né? Da minha máquina normal tá tranquilo ainda. Está bem, Visual Studio. Tá. Então, antes de falar de programa, um monte de coisa, eu queria só provar, já que a gente abriu, viu que a instalação deu certo, vamos aproveitar e fazer algumas configurações no Visual Studio que lá para frente a gente vai usar. A minha configuração é o Visual Studio com a cor black, esse padrão que é o branquinho. Eu gosto da cor aqui, eu brinco que é a Hacker, né? Eu acho mais suave pro olho, assim, não queima, não cansa tanto a vista, né? Então você vai customize. Opa, desculpa. Options. Color tem 3 opções: Blue, Dark e Light. A Light brilha, negócio branco, né? Isso que eu gosto é preta. Antigamente era porque era moda. Nossa, agora é porque já acostuma, a gente acha que realmente é melhor. Tá. E nós vamos vir aqui em... Deixa eu lembrar onde que é. Web Forms, the Building General. Não, calma aí. Então, calma aí. Aqui no primeiro é o Dark. E o texto editor. Aqui, ó. Linguagens. Putz, não lembro onde que é. Calma aí. Keybird. Vamos ver. Ah, tá. É isso aqui, ó. Keybird. Ele está aqui em Environment Keyboard. Então você vai clicar aqui e você vai selecionar essa opção. Visual C# 2005. O que é, na verdade? É para teclas de atalhos, né? Então você pode definir as teclas de atalho default, visual. Por padrão eu achei que ia vir como default. Coloca como Visual C# 2005, né? Porque quando você for procurar vídeos na internet, você vai ver, para compilar, aperte F6 no seu teclado. Daí você vai apertar F6 e vai fazer outra coisa. Você falou, por que no meu não está dando certo? É porque os atalhos de teclados estão configurados diferente. E a maioria das pessoas deixam nesse Visual C# 2005, então deixe também. Então vamos lembrar, clique em geral, Dark, escolha aí a cor que você achar melhor, e esse tem que deixar no 2005. Ok? Pronto, o estúdio configurado perfeitamente. Vou fechar. Bom, eu vou gravar de novo. A gravação na máquina virtual está ficando muito ruim por causa que eu destinei só um processador. Então ele está perdendo a configuração. E ainda meu programa de captar vídeo também parou de funcionar. Ele é craqueado, né, o Camtasia, e aí ele não quis mais funcionar, por algum motivo. Então demorou um pouco. Eu configurei mais ou menos aqui o Visual Studio do jeito que seria a primeira abertura, né, que foi como o primeiro vídeo que eu gravei. Já gravei, essa aqui é a terceira vez dessa parte aqui. Então ele abre assim, ó. Esse é o padrão do Visual Studio, ele abre branco. Eu vou fazer aqui, pronto, é exatamente assim que ele vai abrir para você. Eu vou fazer uma configuração aqui em Tools, aqui, ó, Tools, Options. Uma das configurações é questão de aparência, então ela é opcional, você muda se não quiser. E a outra são as teclas de atalho do Visual Studio. Por exemplo, aqui em Tools, tá vendo? Ó, Ctrl K, Ctrl B, essas teclas de atalhos que a gente vai mudar. Por quê? Porque o padrão ele vem com um padrão estranho, e aí você vai ver um vídeo na internet, você vai ver algum help na internet, o cara vai falar, aperte F6 para tal coisa. Você vai apertar F6 no seu, não vai funcionar. Então, a primeira coisa, eu vou trocar o Blue para Dark. Eu acho que cansa menos a vista.
né? Faz o teste, coloca Dark, Blue, Light, vai brincando aí, vê qual que você acha que fica menos cansativo. E depois você vai clicar aqui em Keyboard, vai mudar essa opção aqui de Default para Visual C Sharp 2005. Esse Visual C Sharp 2005 é a tecla de atalho. Quer ver? Pronto, ele ficou black, é o que a gente precisa. Bom, você vai falar, nossa, ele fechou, mas já deu esse pulo agora, tá com o Visual Studio aberto. É porque eu mudei de máquina, vim para minha máquina aqui. Eu quero mostrar algumas coisas e eu acho que por aqui vai ser melhor. Então, deixa eu vir aqui. Esse é o que eu estou marcando. Então a gente fez aqui, ó, acompanhando aqui pela esquerda. Nós instalamos. Eu vou aumentar aqui. Exibir. Como eu faço? Modo de leitura, mas eu quero aí, então vai. Então, eu queria uma página só por modo de leitura. Não sei fazer isso no Visual Studio. Vamos deixar duas telas. Então a gente instalou aqui, ó, a IDE, né, que foi o Visual Studio Community 2015. Nós instalamos o CodeMade, mostramos que existe outras ferramentas de produtividade, a mais famosa dela é o ReSharper, mas não compensa instalar. CodeMade eu acho que vale a pena. Configuramos o Visual Studio, que foi a teclas de atalho, né? Eu já marquei aqui que é o Build F6, mas é a parte das teclas de atalho. E a cor, eu coloquei a Dark, né? Mas aí você escolhe, isso aí é só gosto. Bom, vamos falar de tipos de programa. Quais são os tipos de programa que existe? Existe o console. O console é o antigo DOS. Prompt. O Windows está em italiano, né? E eu configurei o meu prompt de comando para ser com cor azul, mas normalmente ele é aquela telinha preta lá, né? Prompt. Color 12. Não, color 20. 30. Eu não lembro como que é a cor original. 50, 60, 70, 80. Tá. Então é 0 e a letra é 08. É mais ou menos assim, então. Acho que é um pouco mais... Bom, deixa eu deixar no meu azul. Então, o prompt de comando é o programas para console. Normalmente, programas para console é onde você não precisa ter uma interface com o usuário, né? Você vai fazer um programa que vai rodar meio que automático. No máximo, o usuário vai clicar num programa de console e ele vai executar alguma coisa. Ou, no máximo, ele vai digitar alguns caracteres, algumas informações. O programa de console ele pode pedir alguns dados, a pessoa digita aqui, né? E o programa de console ele vai interagir alguma coisa. Mas é bem simples, né? Normalmente são programas que executam automático. Antigamente tinha programas inteiros em console, né? Em prompt de comando, em DOS, né? O antigo DOS. Você tinha sistemas de controle de estoque, tudo em DOS. Hoje, esquece, né? A produtividade é muito baixa num programa de DOS. A segunda opção, Windows Form. Windows Form são, eu coloquei aqui, ó, instaláveis. São os programas que você executa, né? Aquele programa que você tem de interno da sua empresa, ele é o Windows Form. Ele é um programa feito para... O Windows Form é porque ele é feito para Windows, né? Então, ou seja, em teoria ele só roda no Windows. São os programas que nós temos aqui, ó. O Outlook, por exemplo, ó, ele é um Windows Form, ele é uma janelinha, tá vendo? Um programinha bonitinho, feito pela Microsoft, mas é um Windows Form.
Eu posso mostrar um programa Windows Form mais antigo. Ó. Esse é um programa nosso aqui interno, feito em Visual Basic 6. Ó, que é aquele padrão que você conhece, né? Ó, mesmo. Então, ó, enfim, isso é um Windows Form. O Windows Form você já tem uma interface muito mais amigável com o cliente, né? É bem mais fácil das pessoas usar. Ela usa o mouse. Eu não vou falar que ele foi durante muito tempo a melhor plataforma para desenvolvimento. Hoje já não é tanto porque hoje tem a web. Lógico que a web tem algumas limitações. Quando você vai ter muita interação com a máquina, por exemplo, você vai fazer um programa que vai criar arquivo, vai executar arquivo, vai mostrar vai ter algum acesso à máquina, vamos supor, vai criar uma regra do Windows. Tem que ser um programa Windows Form. O programa web, ele não tem tantas capacidades, ele não consegue ter acesso à máquina do cliente, até por uma questão de segurança, senão eu faria um site que eu vou lá, acesso à máquina do cliente e pego arquivos dele. Isso não existe no programa web, né? O programa web, ele só exibe, a pessoa interage, mas ele não tem acesso ao computador em si. Então, o Windows Form não vai acabar, ele sempre vai existir. Né? Tem programas que só dá para ser feito com Windows Form. Programas mobile, né? Que é para celular, para tablet. Né? Hoje, deixa eu colocar aqui. Cadê onde que nós estamos? Vou escrever aqui. Ó. Hoje, 30% dos acessos pela web é mobile. Tem os projetos web, que são os sites em si, né? Eu já coloquei aqui 3 tecnologias de desenvolvimento de site. São 3 tecnologias Microsoft. Você pode desenvolver um site com milhões de linguagens que existe aí. O nosso curso, tudo vai ser baseado em tecnologias Microsoft, né? Algumas não são da Microsoft, mas a Microsoft mesmo usa, então não tem problema algum. A Microsoft tem 3 formas hoje de desenvolver websites. Eu vou colocar numa ordem aqui. Vou colocar o Webform primeiro, que é mais ou menos uma ordem de lançamento, assim. Lá no ano de 2000, a Microsoft criou o .NET, que é a plataforma que nós vamos desenvolver, né? O C# faz parte do .NET. O .NET ele é muito mais amplo, o C# é um pedaço do .NET. Lá no ano de 2000, a Microsoft criou o .NET e falou, olha, para desenvolver web em .NET, a gente vai utilizar um negócio chamado WebForms. Ele era praticamente um negócio igual o Visual Basic, ele era uma coisa que você arrastava alguns plugins numa tela e configurava. Era bem fácil de desenvolver, era relativamente rápido, né? Tem uma produtividade alta, mas ele gera muito código por você. Você não tem controle total sobre o que está sendo gerado. Você arrasta um componente e configura, aquele componente, na hora que for exibido para o cliente, ele vai se transformar em algum código HTML, só que você não tem um controle perfeito. Então, às vezes, em aplicações muito grandes, com muitos recursos, não era bem o que você esperava, dava alguns erros, começou a ficar uma bola de neve. Né? Ele é muito fácil para se desenvolver no começo, mas depois quando um projeto grande, ele começa a ficar meio complexo de se desenvolver. E aí a Microsoft falou, não, esse negócio está muito confuso, vamos criar um sistema novo. Criou o MVC. O MVC é um padrão de desenvolvimento, não foi criado pela Microsoft, foi criado pela Xerox. A Microsoft ela pegou só a linguagem dela e colocou no MVC. Até porque você vai dar uma lida que existe, a maioria dos programas para web está se fazendo em MVC. Java, o PHP mesmo tá fazendo a programação baseada em MVC, o Ruby. Então o MVC ele separa algumas coisas assim na programação. Não sei como poder explicar bem simples. Ele vai separar
o que é código de máquina, o que é interface de usuário, né? O que é o banco de dados. Ele separa tudo em diversas camadas, né? Então facilita muito a manutenção. Só para ter uma noção, a WebForms, a partir desse ano, a Microsoft não dá mais suporte, acabou. A WebForms vai morrer na versão 4.6.3, não tem mais atualização depois disso. E o MVC virou o padrão para esse desenvolvimento web. Ele é mais complexo, né? Ele é mais difícil de se desenvolver, mas depois que você tem esse conhecimento, ele é muito produtivo e o principal recurso dele é a manutenção. Você dá manutenção num código, porque assim, não adianta você fazer um código, colocar no ar, daqui a 6 meses você tem que fazer uma manutenção nele e você quebra pedaço do código, ou seja, coisas que estavam funcionando param de funcionar, e é difícil de fazer essa manutenção. Então o MVC é bem simples. E existe o SPA, né, o SPA, que é o Single Page Application. Vamos imaginar, single page, é uma única página que faz tudo. Um exemplo de o que é um single page. O Gmail. A página do Gmail, do e-mail em si, ele só tem uma página. Não tem muitas opções. Então, aquela página do Gmail, você lê mensagem, você manda mensagem, você vê que não vai nem atualizar a tela. É tudo numa página só, faz tudo. Então, também hoje em dia é bem comum o SPA. Só deixa eu colocar aqui um detalhezinho. Cadê? Aqui, ó. Todas essas 3 linguagens nós desenvolvemos e podemos desenvolver em C#. Existe mais um tipo de programa que é o Web API. Só um segundo. Desculpa, tocou o telefone aqui, eu tive que atender, cliente. Bom, existe o Web API, ou também chamado de REST, ou RESTful, tanto faz, que é o antigo Web Service. O que é o Web API? A definição oficial foi procurar lá no Wikipedia. É um framework para construir serviços HTTP sobre o .NET Framework. Então, na verdade, o Web API é um nome utilizado pela Microsoft para um serviço, para o antigo Web Service. Eu vou traduzir aqui na minha linguagem. Né? Imagina que você é o dono de uma companhia aérea e aí você precisa exportar esses dados. Na verdade, você não vai exportar esses dados, você precisa deixar público esses dados sobre os voos, para que as agências de turismo possam acessar e consumir, né, esses dados de voo. Lembrando que eu estou falando exemplo assim, de dono da companhia aérea e agência de turismo, mas vamos imaginar que são os sites, né? Então, o site da companhia aérea vai disponibilizar os acessos, os voos, os números de voos, para onde vai, para onde vem, custo, enfim. E as agências de turismo lê esse serviço e aí ela sabe, ela fala, voo para Maceió tem semana que vem e custa R$500. Então, é um jeito de consumir recursos de outro site. O Web API é para isso. Através de um processo automatizado, um site pode consumir recursos de outros sites. Exemplo, o Web API do Mercado Livre. Através de uma URL, você pode enviar alguns parâmetros, como por exemplo o tipo de categoria que você quer, e o Mercado Livre fornece o produto. Isso é um Web API. Deixa eu clicar aqui no... Eu já até salvei aqui o link do Mercado Livre. Vamos entender um Web API na prática. Se usa bastante. Isso, Web API é conceito de web, né? Tanto web quanto Web API são recursos, são tipos de programas para web. Na verdade, o Web API você até pode, você até pode um programa local consumir. Você tem um programa interno aí da sua agência que consome o Web API. Então aqui eu estou na página de exemplo e ele fala, ó, como que você vai chamar? Você vai chamar com endereço e mais o ID. Então vamos dar um exemplo aqui, ó.
Daí ele dá um exemplo e ele dá uma resposta do que seria a resposta. Ó. Então você chamar com um ID, que deve ser provavelmente, ó, item ID, deve ser o ID do produto, eu nem li, né, mas eu estou imaginando. Ele vai dar o ID, ele vai te trazer o título, por exemplo, ó, o título é um iPhone 6, 64 GB de espaço, gray, liberado, tem um subtítulo, tem todos os parâmetros que existem lá no Mercado Livre. Ó, price, né, o preço, 16.500, deve ser um preço fictício, né, ou sei lá, ou não sei se é R$165, né, 2 casas decimais, mas acho que é 16 mil. Base price, quantidade, 0. Então vamos clicar aqui, ó, vou copiar, vou colar aqui, ó. Ele dá um permanente link, ele dá as imagens, ou seja, é um jeito que o meu programa, eu poderia fazer um programa que consome informações do Mercado Livre, né? No caso que eu estou enviando uma URL com parâmetro e ele já me retorna os dados. Então isso é um Web API. Existem outras tecnologias, o Signal IR, WTF, WPF. Basicamente, esses dois são aplicativos para Windows, esses novos aplicativos quadradinhos assim, sabe? Ó, igual esse clima aqui, ó. Isso aqui é um WTF. Ele não chega a ser um Windows Form, ele tem alguns... Hoje, no Windows 10, ele ficou bem parecido com o Windows Forms. Antigamente não tinha nem essa barra. Mas ele é um pouco mais rico, né? Você não consegue fazer um negócio bonito assim no Windows Form. Normalmente o Windows Form é aquele igual o seu programa, igual esse programa que eu mostrei, que é aquele cinza padrãozão, né? Então WTF, ó, consegue fazer recursos bem legais. Provavelmente, olha que interessante, provavelmente esse programa, que é um programa aqui, WTF, ele está consumindo um Web API. Ele está enviando lá para um site de previsão do tempo com um parâmetro chamado Atibaia, e aí aquele site de previsão do tempo fornece os dados e esse programa mostra. Então vamos ver se, ó, dados do Foreca. Foreca é uma das empresas que tem de Foreca, né, de previsão do tempo. Então, ou seja, ele está consumindo os dados de um outro site e exibindo aqui bonitinho. Eu vou clicar aqui, ó. Ó, vou colocar aqui Atibaia. Então, em teoria vai ser os mesmos dados. Porcaria. Ó, são os mesmos dados. Quinta, sexta, 13 graus. Vamos ver se está 13 graus. 14. Não é bem os mesmos dados, mas mais 13, 2, sei lá, né? Mas então, em teoria, ele está consumindo esses dados aqui e mostrando no programa. Então, você pode ver que um programa pode utilizar várias tecnologias diferentes. O Signal AR basicamente é para se fazer aquele chat do Facebook. Existe como você fazer um chat em Webform, MVC, em Single Page Application, mas o Signal AR é uma tecnologia nova da Microsoft que é só para isso. Então, é bem interessante. Deixa eu ver, 7 horas, eu vou finalizar esse vídeo aqui por hoje e amanhã eu continuo. Aí amanhã, na verdade você vai estar assistindo tudo ao mesmo tempo, né? Tem mais algumas coisas que eu já escrevi aqui. Então vamos deixar para amanhã. Bom, eu vou fazer algumas mudanças, né? Hoje meio que apanhei aqui com o programa. Cheguei 8h30 e só consegui praticamente finalizar agora, né? Vou dar continuação do vídeo. Eu acho que eu vou parar de usar aquela máquina virtual, ela tá mal configurada, ela tá com pouco processador, começou a dar problema no Camtasia, deu problema em tudo, né? Então eu já usei esse programa para gravar vídeos muitas horas, nunca deu problema, e hoje ele não quer funcionar de jeito nenhum. Então vou gravar na minha máquina, depois vou dar uma olhada na máquina virtual só para ver se com aquela instalação que a gente fez padrão do Visual Studio, onde que a gente colocou o Visual Studio SQL,
e depois a gente instalou aquele CodeMade, que é um plugin, né? Ele contemplou o básico do que a gente precisa para desenvolver. Creio que sim. Então, mas eu vou continuar aqui pela minha máquina, ela é melhor, então não vai dar muito problema. No vídeo de ontem, né, falamos sobre os tipos de projetos, de programas que existem, né, programa console, Windows Form, mobile. Uma coisa importantíssima que eu não falei, que eu devia ter falado lá no comecinho do vídeo, é que isso aqui que eu estou falando, ele é apenas um conhecimento teórico que você tem que ter. Você não precisa assistir esse vídeo e decorar, né? Você não precisa saber, a Web API faz protocolo sobre HTTP com a plataforma .NET. Você não precisa fazer isso. Quando tiver termos e coisas que eu falar, aí eu vou falar, isso aqui você tem que decorar, não tem como, decore. Mas de resto, você vai ter que assistir, pode assistir uma ou duas vezes, enfim. É mais para conhecimento, para que se um dia você falar, eu preciso acessar o conteúdo de um site externo que não é meu, como que será que eu faço? Você já sabe, tem alguma coisa chamada REST, como que é? Aí você vai lá procurar no vídeo ou na apostila que eu vou te mandar, você fala, é o REST, né? Ou Web API, ou Web Service, né? Os nomes diferenciam para a mesma coisa. Então aqui você só vai assistir como se fosse um filme, você não precisa nem testar muita coisa no seu computador, a única coisa que você vai instalar, vai fazer essa configuraçãozinha do Visual Studio boa, não tem que ficar mexendo, testando nada, é só para ter o conhecimento. Bom, eu vou mostrar agora as diferenças de projetos do Visual Studio. O Visual Studio, quando a gente abre, é assim, aqui, esse canto esquerdo, novos projetos ou abrir projetos, os projetos recentes, pode ver que o Facility está aqui. Aqui no meio ele dá algumas notícias, news. Aqui esse amarelinho ele vai dar as atualizações, tá vendo? Então tem duas atualizações disponíveis para o meu Visual Studio. Nossa, um update de novo do 3, já é o terceiro update 3 que eu faço. Eu acho que está dando bug, eles estão fazendo os patches de correções. E atualização do SQL, não vou fazer agora. Aqui está o usuário logado, né? Bom, então eu vou clicar aqui em New Project. Então ele já meio que divide de acordo com o que a gente falou. Windows. Então vai ser programas para o Windows. Ele tem Windows Form, Application, que é aquele que eu falei, que é um programa que você vai fazer instalação, que é igual o seu programa em Delphi, é igual o meu programa em VB, igual o Outlook, né? Normalmente aqueles programinha padrãozinho cinza. Eu tenho aqui um console application, tá tudo dentro do Windows, né? Que é um programa de DOS, né? Então vou fazer um programa de DOS que não vai ter pouca interação do usuário. O programa de DOS é muito rápido para fazer. Normalmente a gente usa bastante o DOS para desenvolver algum teste, né? Eu preciso testar alguma coisa no meu código, eu preciso fazer alguma nova tecnologia. O console é bem rápido para você desenvolver, você não tem que ficar se preocupando com o design, né? O design dele é aquela tela preta, padrão. Então você não tem o tempo de, igual por exemplo uma página web, ou mesmo o Windows Form, que você tem que ficar arrastando os componentes, deixando bonitinho, ou criando o botão. Ali não tem botão, não tem caixa de texto, é simples, né? Ele exibe coisa na tela, ou ele lê o que alguém estiver digitando só. Então o console... mesmo que você não programe para console, você vai acabar utilizando ele para fazer preciso fazer um teste rápido. O console é perfeito para isso. Tem milhões de outras coisas, né? Não se preocupe com o resto. Esse WPF, aquilo que a gente falou, é aplicações para Windows Presentation Foundation. É aplicação para Windows 8 ou Windows 10. Eu não desenvolvo nisso. A parte de web, então normalmente a gente só usa esse aqui, o resto é resto. O novo .NET, né? O .NET está fazendo uma nova reformulação geral e aí ele se chama .NET Core. Então esse vai ser o novo, vai ser lançado, já foi lançado, mas oficialmente a partir do ano que vem começa-se os desenvolvimentos em cima dele. Não se preocupa, vamos aprender. Na verdade a gente não vai nem aprender
a diferença dele? A gente vai aprender o C Sharp, né? Então, como ele se baseia no C Sharp, não faz diferença nenhuma. Android, aplicações para Android, para relógio do Android, já tem alguns padrões. Isso aqui são templates, né? Ó, um template em branco, já um para celular, para relógio, um para celular chamado WebView, um para celular chamado OpenGL. OpenGL é para games, né? Então já tem alguns templates prontos. Cloud, não interessa. Cross-plataforma é que você desenvolve para um e ele vai automaticamente fazer nativo pro Android, pro iOS e pro Windows lá, o mobile. Ou você pode vir aqui e desenvolver só para Android, por exemplo, aqui só para o iOS, né? Esse Light Switch praticamente não está se usando mais, aliás, nem está instalado aqui. Projetos para o Office, Silverlight também quase não se usa. Esse até que se usa um pouco, é parte de testes, né? Você cria um aplicativo que vai testar o seu próprio aplicativo. E o resto eu nunca usei. Bom, agora eu queria mostrar sobre umas terminologias de programação, que é essas aqui, ó, tag, SDK e framework. Tag é toda marcação para que o sistema entenda que aquele trecho de código é de uma determinada linguagem, visto que podemos ter duas ou mais linguagens em um mesmo arquivo. Muito comum para site web. Exemplo, uma tag de HTML para mostrar uma imagem, uma tela de imagem. Vou mostrar na prática aqui o que seria. Vou entrar em qualquer site. Tá, entrei na minha tela de login. Eu vou dar um Ctrl U aqui no navegador, no Chrome. Ele vai mostrar o código fonte dessa página. A tag é cada coisinha desse aqui, ó. Isso aqui é uma tag, né? Ó. E por quê? Porque você vai ver aqui, ó. Você vai descobrir que ele vai ter mistura de linguagem. Tá vendo que aqui tá com uma cor, aqui tá preto, aqui tá com link. Porque, ó, aqui eu tô criando uma tag chamada style. Então, como eu já falei, não precisa entender 100%, decorar o nome das tags, né? É só entender que esse conceito que numa mesma página a gente pode ter várias linguagens. Essa aqui, por exemplo, seria uma linguagem referente à aparência, né? Eu tô falando que o background vai ter uma cor. Eu estou usando uma cor em padrão hexadecimal, né? Poderia ser outros padrões de cores. Então eu estou falando que o fundo dessa cor é background. Eu já estou falando uma outra coisa. Aqui eu vou usar um script, que é um JavaScript no caso. E aqui são tags de HTML. Então tag nada mais é do que comandos, né? Normalmente elas são com essas chavinhas aqui, ó, esses colchetes, né? Maior, o símbolo de maior e menor. E por exemplo, eu quero mostrar uma imagem na tela. A tag de HTML para mostrar a imagem é assim, ó. Abre imagem, image. E se eu quero colocar... Oh, caramba. Acho que assim fica melhor, até para ver, ó. Essa tag de imagem. E eu quero falar onde que ela tá. Ela tá aqui, ó. Ela tá em c:/imagem.jpg. Então esse é o padrão, ó. Eu tenho uma tag de imagem, né? E aí a tag de imagem ela tem vários parâmetros, né? Eu tenho que falar o SCR, assim, não é eu que defino, foi o cara que inventou o HTML e falou, ó, para você definir o caminho, source, isso aqui seria a abreviação de source, o caminho, a fonte da imagem, você coloca esse SCR igual e o valor entre aspas, né? E também tem outros, tem o tamanho, eu quero que tenha 100 pixels de largura e eu quero que tenha 200 pixels de altura. Então essa aqui é uma tag de HTML. Bom, a gente não está se aprofundando aqui no código HTML, a gente só precisa entender que tag são
é a definição de um bloco de código, né? A gente vai mostrar que aquilo ali é um código e que tipo de código que é. SDK. SDK é uma coisa que você vai ver bastante. Normalmente a SDK é uma biblioteca de desenvolvimento, né? Uma biblioteca, ou seja, várias coisas de desenvolvimento, com exemplos e alguns códigos para facilitar o desenvolvimento. Exemplo, o SDK do Mercado Livre vem com exemplos de diversas linguagens e vem com uma estrutura que facilita o desenvolvimento, ajudando assim na produtividade. Dá para fazer um programa sem o SDK? Sim, né? É só ler o manual de cabo a rabo e fazer na unha. Por exemplo, aqui, ó, fazer uma página que exibe produtos do Mercado Livre. Com o SDK você vai demorar de 1 a 2 dias. Sem o SDK você vai demorar de 1 a 2 semanas. Quer ver? Ó? Vou te mostrar por exemplo, cielo.com.br. Vou te mostrar o SDK da Cielo. Aliás, quem desenvolveu o SDK, quer dizer, quem não, né? Uma das pessoas que desenvolveu o SDK da Cielo fomos nós. Então, assim, você quer desenvolver, eu estou aqui na parte de desenvolvedores da Cielo. Você quer desenvolver o seu sistema para Cielo? Então, versão 1.5 aqui, leia o manual, aqui tem um manual, ele fala como que é. Esse manual é independente de linguagem, ele fala como que deve ser feito, né? E não como que se faz. Como você vai fazer depende da sua linguagem. Olha, ele fala que você precisa mandar um padrão XML para ele desse jeito. Agora, como que cria esse XML? Vai depender da sua linguagem. Então, se você quer fazer na sua linguagem, você lê, entende e faz por esse manual. Vai demorar pra caraca. Ou você vem aqui, ó, e já tem os SDK. Então você clica aqui no SDK em .NET ou na linguagem que você quer. Quero em PHP, quero em Java, quero em Ruby, Net, Python, né? Tem aqui, ó, os SDK. Daí, por exemplo, mas eu quero desenvolver a versão 3.0. Olha, 3.0 você vê que não tem o SDK para, por exemplo, para .NET. Então, se você quiser fazer em 3.0, você vai ter que ler o manual aqui e se vira. Ó, você tá vendo aqui a nova API REST, aquele Web API, né? Ó, REST. Só para eu falei meio rápido, mas é aquela tipos de programas, né? Tem o Windows Form lá, tem o Web API, né? Ó, API também se usa muito só como API também. Então o SDK eu vou clicar em qualquer um aqui, ó, em Java. Não tem nada no Java, ai que lixo. ai. Vamos clicar no .NET. Então no .NET tem já até com exemplo de transação, criando uma transação e enviando para autorização, exemplo de consulta, cancelamento total de consulta. Então aqui já tem alguns exemplos, né? Tem uns manuais, mais detalhado do que esse manual, já com algumas coisas, os atalhos, né? Então o SDK é uma ferramenta para facilitar o desenvolvimento. E framework. Framework é uma biblioteca de desenvolvimento. No caso acima, o SDK pode vir acompanhado com uma biblioteca. Por exemplo, né? O Mercado Livre ele já vem com um framework do Mercado Livre. O SDK dele vem composto com um monte de coisa, vem com ferramenta, enfim. E dentro do SDK vem um framework que já, por exemplo, assim, Mercado Livre, ponto, adicionar produto. Ele já vai adicionar o produto. Você não precisa entender que você tem que transformar o nome em maiúsculo, transformar para um XML, mandar com um protocolo tal. Quando você fizer adicionar produto, ele vai adicionar de uma forma bem simples, ou seja, o cara já fez um intermédio, né? O framework, na verdade, ele é para ser um intermédio entre três assim, tipo etapas. Tem a primeira etapa que é o sistema em si. O framework ele trabalha no meio disso, entre você e esse sistema que você está desenvolvendo, para te facilitar, né? Por exemplo, o Mercado Livre, busca de produtos. Então, você colocaria, vamos supor assim, busca de produtos, um exemplo, né? Nem sei se é com esse nome, mas é um exemplo de coisa, ó. Celular. Seria mais ou menos assim, ó. Mercado Livre busca produto. Então,
A pessoa que fez esse framework, ela já criou esse framework com um nome chamado, por exemplo, dentro desse framework já tem um negócio chamado busca de produto, que vai te facilitar, né? Só para dar um exemplo, bem simples. Ó, isso aqui, esse web service é um framework. Ó, um exemplo aqui, ó. Aqui é para criar uma transação. Então você vai colocar lá essa meia dúzia de linha de código, ele vai fazer uma transação na Cielo. Se você não fizer por esse framework, ó, o que você tem que fazer? Você tem que primeiro gerar um XML desse tamanho, enviar esse XML lá para o site deles. O site deles vai te enviar uma resposta, você vai ter que ler essa resposta e normalmente a resposta é mais ou menos nesse padrão. Você vai ler essa resposta e você vai dar se deu certo ou não. Nossa, vai ser enorme, vai dar umas 4 páginas de código, né? E aqui, se você usar o framework, você vai usar meia dúzia de linha de código. Então o framework, é bom a gente decorar que ele é uma camada que vai te facilitar em algumas coisas, né? É lógico, normalmente o framework, às vezes ele empurra um monte de coisa junto para você, né? Ele faz um monte de coisa e às vezes ele não é o melhor em questão de desempenho. Ele vem com um monte de extras. Mas você fala, pô, eu só quero buscar o produto. Mas não, se você usar o framework do Mercado Livre, ele vai vir com adicionar produto, vai fazer com sistema de pagamento, vai fazer com sistema de cálculo de frete. Ou seja, vai trazer um monte de coisa, um monte de, entre aspas, lixo para o seu código, sendo que você só quer buscar o produto. Então aí tem que ter aquele bom senso e falar, pô, será que compensa eu desenvolver na mão? Né? Faço bem otimizado só para o que eu quero? Ou eu trago o framework e uso? Né? Assim, não tem uma resposta certa nesse caso, cada caso é um caso. Bom, então podemos entender que o SDK seria um conjunto de ferramentas de desenvolvimento, incluindo um framework. Ele pode incluir emuladores. Por exemplo, o SDK do Android, ele vem junto com emuladores. Você vai simular celulares aqui na sua máquina. Manuais, ferramentas, etc. O framework apenas é uma biblioteca de função. 2 conceitos básicos. Continuando aqui a parte de terminologias da programação, temos ainda 2 conceitos importantes. O POST e o GET. Isso aqui vai ser uma coisa que vai escutar bastante em programação, né? Principalmente programação para web. E entender esses 2 conceitos também pode ser interessante. Post é bem fácil. Post é tudo que você postar, você enviar dados para uma página. E o GET é quando você recupera informações, você exibe informações na tela. Por exemplo, quando você está lá no formulário do Facebook e você clica no enviar, você está fazendo um post, você está pegando aqueles dados e está enviando para o servidor. O GET é o contrário, é quando você acessa o site do Facebook, você está fazendo um GET, você está recuperando as informações do site. Mesma coisa lá do princípio do cadastro do matéria-prima faltando. Quando ele preenche ali qual é a matéria-prima faltando e clica no enviar, né, no salvar, ele está pegando aqueles dados e enviando para o servidor. Então está fazendo um post. E o GET é sempre que você acessa uma página, você está fazendo um GET. Existem outros tipos, né, que é o delete, o put, mas esses já são menos usuais. Esses 2 são os principais. Também quero falar aqui sobre o desenvolvimento para o website. Basicamente vamos precisar de várias linguagens de conhecimentos. Por exemplo, para um desenvolvimento web, normalmente sempre tem duas frentes assim de trabalho, né? A parte de back-end e a parte de front-end. Back-end é tudo que é executado pelo servidor. Por exemplo, vamos imaginar assim, o dashboard. O dashboard ele tem as 2 partes, ele tem tanto o back-end quanto o front-end. O front-end é onde aquele painelzinho bonitinho que parece aqueles gráficos, exibe e tal. O back-end é onde que vai lá com código, né, de programação em C#, ele vai lá buscar no banco de dados, ele busca lá no seu Firebird, puxa os dados, verifica se está
se aquele pedido está em aberto, não está, se tem quantidade em produção, faz todos esses cálculos, verificações, e aí ele envia para o front-end os dados já mastigados, assim, vamos dizer, e o front-end exibe os dados. Então, back-end, linguagem de programação. Hoje, vou citar aí os 3 principais linguagens de back-end, é o C#, Java, tem o Node.js, e tem outros, PHP, Ruby, etc. E no back-end também está o banco de dados. Então tem SQL Server, MySQL, Firebird, MongoDB, Oracle, que é onde a gente armazena as informações, né? Normalmente a maioria dos sites ele tem que armazenar a informação em algum lugar. Então, o banco de dados sempre é uma das principais opções, né? Não é a única, mas é uma das principais opções. Bom, front-end, então a gente já sabe que é tudo aquilo que está sendo exibido, ele é executado pelo browser, né? O código back-end ele é executado por um servidor. Então o servidor vai lá, processa aquele código e manda para o navegador da pessoa. O navegador da pessoa recebe esses dados e aí exibe, né, para o cliente, roda no cliente. Ó. Então, front-end, quais são as possíveis linguagens? Tem o HTML, hoje estamos na versão 5.0 do HTML, a extensão é .html. Temos JavaScript. O JavaScript ele é um script, né? Ele não chega a ser uma linguagem, e normalmente a extensão do arquivo é .js. O JavaScript ele roda ao lado do cliente, ele consegue colocar, você consegue fazer funções, né? Você consegue fazer uma certa programação no lado do cliente, ele não vai rodar no servidor, ele vai rodar no cliente. Nós temos alguns frameworks, aquilo que a gente já falou, para JavaScript, ou seja, vai facilitar muito o nosso trabalho de JavaScript. Em vez de ter que fazer um monte de JavaScript na mão, existem alguns frameworks. O mais famoso dele é o jQuery. Hoje o jQuery está na versão 3.0. Na verdade, ele tem algumas outras versões, mas a versão 3.1, né? Está na versão 3.1. Existem muitos outros frameworks para JavaScript. Um dos mais famosos também que tem é o AngularJS. O Ajax não é bem um framework, né, porque ele é uma coisa mais reduzida, mas também vamos colocar aqui como partes do JavaScript. E na parte de front-end ainda tem o CSS, que é o estilo, né, é o style em inglês. Normalmente a extensão dele é .css. Ele é o que vai deixar o site bonitinho. Então vamos lá pegar um. Quer ver, ó? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. wmb.com.br. Tá. Então, o que é o CSS? CSS é o que está deixando esse fundo com essa imagem de degradê, né? Tá deixando, por exemplo, ó, eu vou selecionar aqui o fundo. E aqui o Chrome ele já me dá as opções, quer ver? Ó, então, isso aqui é tudo, esse lado direito aqui é tudo CSS. Então, por exemplo, ó, se eu desabilitar um recurso do CSS, ele tira o fundo, né? Ó, tá vendo? Ó? Isso é um blur que ele faz aqui, ó. Então tem. Eu posso, tá vendo? Ó, trocar aqui a cor para verde. Então a gente tem que entender que o CSS é o style. Um dos frameworks mais importantes do CSS é o Bootstrap, né? Então com o Bootstrap né, o framework a gente sabe que são códigos que facilita a nossa vida. Então com o uso do Bootstrap é mais fácil fazer alguns recursos, né, do que ter que fazer na mão.
Existem outras tecnologias de style como LES e SAS, só para curiosidade, é um jeito diferente de fazer o CSS, né? Então eu vou mostrar aqui um exemplo bem simples, ó. Eu vou criar um arquivo que vai se chamar teste.html. Não quero ensinar a mexer em HTML, só quero mostrar o conceito de CSS, né, de front-end, saber que existem várias linguagens, as tags dentro dessa linguagem, né? Então vamos lá. A gente aprendeu que imagem a gente coloca assim, ó. É assim que é a imagem. E aqui a gente coloca o endereço da imagem, né? Então eu vou pegar uma imagem qualquer lá no Google. Computador. Então, salvei uma. Tá. Ó, peguei a imagem, coloquei aqui dentro e salvei. Então, tem uma imagem e o caminho está lá na internet. Não estou nem salvando aqui no meu computador. Vou executar a página. Como é que o link eu copiei errado. Ó, agora eu salvei certinho. Então está aparecendo a imagem, né? Então, eu vou utilizar o Bootstrap aqui só para que a gente falou que o Bootstrap é um framework de CSS. Então, como eu falei, não precisa entender, eu só vou copiar aqui um link, ó. Que é um link que fala que eu vou utilizar um CSS, tá vendo? Ó, ponto .css. Ó. Estou usando um CSS que está externo, não está no meu PC, ele está lá na internet. E daí o que acontece? Só eu colocar aqui, ó, e executar, você vai ver que não vai mudar muita coisa. Ó. Mudou um pouquinho a posição, mas nada de coisa. Agora quando eu chamar um recurso, por exemplo, ó, image cycle, pronto. Olha o que ele acontece, ó. Ele fez a rodinha aqui, quer ver? Eu vou aqui no Bootstrap, aqui tem o manual do Bootstrap, ó, quadrado, círculo e com quadradinho, ó. Posso copiar aqui, ó. Nessa tela que você está falando, essa tela de parceiros, a primeira tela que a gente comenta, parece tá vendo? Né? A segunda, parceiros, é isso. Se eu fizer o círculo aqui, eu poderia fazer sem Bootstrap? Posso. Quer ver? Eu vou tirar aqui. Dá uma olhada. Style. Opa, tá maiúsculo minhas letras. Ponto. IMG Circle. Então, ou seja, por isso que tem o bem à esquerda mesmo dessa linha. Clica nela, ele vai aumentar. Tá escrito 100, aí tem uma fotinho e uma setinha, não tem? Então vamos ver se sem o Bootstrap também vai dar certo, ó. Ó, funciona também, entendeu? Vou colocar 10. Quase não vai ter borda agora, ó. Ó, ficou bem na pontinha. Então, dá pra fazer as coisas sem os frameworks? Dá, mas dá muito mais trabalho. Esse aqui é simples, né? Mas quando você quer fazer alguma coisa muito mais complexa, o Bootstrap salva a vida. Então já estava enviando esse nome já está enviando. Então, porque o que acontece? Quando você vai em configurações, entendeu? A esquerda ainda. Termina aqui a nossa aula, né? Bem à esquerda mesmo, achou já? Aula 1.